Ô gente, deixa eu falar uma coisa. Quando o negócio estiver ruim, olha para quem está fazendo. Olha para o negócio que está dando certo. Olha para aquele lugar onde as coisas estão indo bem, porque é de lá que Deus vai te dar força para dizer: eu estou no controle de tudo, não desista. Às vezes você tem 2, 3 filhos, um é todo bagunçado, sabe o que você faz? Fixa. Atenção, não. Passa a olhar para aquele que deu certo, para aquela que se formou, que é feliz, que casou, que está indo. Vambora. Isso te dá ânimo a entender que uma hora as coisas vão acontecer na vida daquele que ficou para trás. É que nem todo mundo vê as coisas acontecerem no mesmo tempo, até na nossa casa, na nossa família. É assim que funciona. Você tem um filho que fala com 1 ano. Aí vem o outro filho que com 1 ano não fala nada. O menino parece mudo. E vai falar com 1 ano e 3 meses, 4 meses. Um anda mais rápido, o outro mais devagar. Às vezes com esposa e marido é assim, é que eles não se conhecem desde pequeno. Às vezes, por exemplo, a mulher andou com 9 meses. O marido andou com 1 ano e 8 meses. Aí hoje tem coisas que ele muda com uma facilidade muito maior do que ela. E ela muda em outras áreas uma coisa com muito mais facilidade. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos descobrir que aqui tem algo de bom. Enquanto, se você ficar só com a visão de Marcos, ela termina dizendo assim no verso 32: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. E olha como é que ele termina dizendo: também os que foram crucificados com ele. O Marcos narrou que os 2 ladrões estavam falando a mesma coisa. Ainda bem que o Lucas também apresentou a versão dele, porque olha o que o Lucas falou: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo de Deus, salva-te a ti. E isso diz que o que Marco disse não é mentira, só não é uma verdade completa. O que a Bíblia está fazendo aqui é mostrando a ótica de um indivíduo, a percepção. Mas olha a continuação: respondendo porém o outro. Quem era o outro? O outro bonzinho. Tem gente que diz que esse era o ladrão bom. O que é um ladrão bom? Tem gente que diz até que o nome dele é Dimas. O ladrão bom. O que é o ladrão bom? Vou te explicar. Ladrão bom é o que rouba seu carro, mas te leva em casa. Você mora onde? Vou deixar você em casa. Nossa, que ladrão, um ladrão tão bom. Certo? Não, ladrão é ladrão. Está lá, ó. Porém, o outro ladrão, fala comigo, ladrão, sem vergonha. Isso. Que é isso? Repreendia-o, dizendo: o que o ladrão falava para o outro ladrão? Rapaz, tu nem ainda teme a Deus estando na mesma condenação? Ou imagina aqui, ó, Jesus no meio e o ladrão aqui, né? Eu estou imaginando como se Jesus tivesse. Se Jesus está no meio, eu estou botando como se tivesse dificuldade entre um ladrão e outro tivesse Jesus. E o ladrão daqui falando com o de lá. Rapaz, você nem teme a Deus, mesmo estando debaixo da mesma condenação. Uma discussão na cruz. O pessoal que está lá embaixo dizendo: desce da cruz, desce da cruz. E Jesus falou: não posso descer da cruz. Por que eu não posso descer da cruz? Porque presta atenção, eu estou sendo crucificado num ambiente de morte. Se eu desço da cruz, eu não posso dizer para um dos ladrões: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você consegue entender? Jesus está ali no meio da morte. O que tem ali é morte de um lado e é morte do outro. E as pessoas dizendo para ele: não morra, desça da cruz. E ele: se eu não morro, eu não salvo.
Se eu não morro, eu não restabeleço a comunhão entre o homem e Deus. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele está sendo tão tentado a descer da cruz. Se você olhar, o outro está dizendo: rapaz, nós estamos debaixo da mesma condenação. Você não teme a Deus. Alguma coisa está acontecendo naquele ambiente de morte. Tem 2 ladrões. E um dos ladrões, ele continua sendo ladrão. Ele não virou herói porque encontrou com Jesus. Não foi isso que aconteceu. Ele só vai encontrar na cruz o perdão. É só isso. Ah, pastor, o senhor acha que o cara que matou meu filho vai para o céu? Vai. Se ele encontrar com Jesus. Mas eu não concordo. Pois é, talvez nem eu. Mas o dono dessa trama não sou eu, é Ele. E a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. O cara é ladrão. Mas ele começa a olhar e dizer para o cara: pô, o cara está morrendo entre nós. Ele é um inocente. E você escolheram ele para morrer no lugar de um ladrão, cara. De um homicida. Esse cara é inocente. Todo mundo sabe que ele é inocente. Até quem colocou ele na cruz sabe que ele é inocente. Tem gente que só vai saber que ele é inocente depois que ele morrer. Porque aí o soldadinho diz: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Porque tem coisa que a gente só entende depois que se cumpre. José só disse para seus irmãos: vocês não me venderam, Deus me enviou na frente. Depois que ele virou governador. Porque às vezes no processo o que nós sentimos é dor. Mas presta atenção como o texto vai. E nós, é o que está dizendo o ladrão da direita, na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Nós estamos aqui colhendo, é o que ele está dizendo. Mas este que está no meio entre eu e você, nenhum mal fez. Ele está conversando com quem? Até o presente momento? Com o outro? Com o outro? É ladrão conversando com? Ele terminou de falar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando ele termina de falar de ladrão para ladrão, ele troca o discurso. E troca também o personagem, cujo qual ele quer conversar. Ele está morrendo. Antes de morrer, ele evangeliza um outro ladrão e dizendo: cara, a oportunidade está no meio da gente. Recebe ela, cara. Ele é inocente, ele está morrendo para pagar os nossos pecados. Aceita ele. E talvez o outro ladrão, ao que tudo indica, prosseguiu com a postura. E aí o verso 42 ele diz o quê? E disse a Jesus. Agora ele para de conversar com o ladrão, que provavelmente não quer ouvir, não está afim da mensagem, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele não está dizendo: me tira da cruz. O que ele sabe é que o que ele fez é passível de morte. Ele não vai descer dali, ele vai morrer. Ele vai morrer. Por quê? Porque chegou o momento dele morrer. E ele diz: Senhor, eu gosto disso. Ele termina de falar com um ladrão, coloca uma letra maiúscula na palavra Senhor, a diferenciando de senhores desta terra. E ele diz: Senhor, Deus, não esqueça de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Esse cara descobre em alguns momentos, hora sexta, meio-dia,
hora nona, 3 horas da tarde, certo? O sofrimento de Jesus durou aproximadamente 3 horas, de meio-dia às 15 horas, tá certo? Ele, em 3 horas, descobriu coisa que crente leva 30 anos e não consegue descobrir. Ele descobriu que quem estava do lado dele é Senhor. Ele descobriu que quem estava do lado dele tem boa memória. E ele descobriu que quem estava do lado dele tinha um reino. E ele diz: Senhor, lembra ou não esqueça de mim quando entrares no teu. E aí Jesus agora vai conversar com ele. Jesus não conversa com outro ladrão. Não. Tá certo? E disse-lhe Jesus, disse-lhe e não disse-lhes. Jesus não está falando com 2 ladrões, ele está falando com um ladrão. E que ladrão é esse? O ladrão que resolveu se arrepender. E Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lembra de mim quando entrares no teu? Ele diz: então hoje ainda nós vamos estar indo. Está no paraíso, está no Hades, está no seio de Abraão. Em verdade eu te digo hoje, ponto, né? Estarás comigo um dia no paraíso. Eu não sei como é que você quer interpretar isso. Isso aí, a teologia vai longe com esse negócio. Mas o que eu quero que você leve para casa hoje, e é muito importante. Primeiro, é que a solidão faz parte da nossa caminhada. E quanto maior for a sua missão, maior serão as fofocas, maior será a opressão, maior vai ser a dificuldade,